Eu estou em Brasília, a capital do Brasil, e vim conhecer o maior campeão latino-americano de parkour. Quero conhecer o Pedro. Me disseram que ele parece flutuar quando faz seus movimentos. O meu nome é Pedro e eu pratico parkour. Quando estou a realizar alguma sequência no treino, sequência de movimentos, realmente é uma sensação parecida com uma sensação animal. Pedro Thomas. Sou eu mesmo. Muito prazer. O parkour é uma disciplina física que consiste na arte de se locomover de um lugar a outro, superando obstáculos de maneira rápida e fluida. Pedro pratica parkour. É recordista em número 1 da América Latina. Ele é o campeão latino da Barclaycard World Freerun Championship da Inglaterra. Está na lista dos 8 melhores do mundo e é o único latino-americano ganhador dessa disciplina na competição mais importante do mundo, a Art Motion de Viena. Para mim, o parkour é uma ferramenta de superação e autoconhecimento e uma forma de expressão usando o meu corpo. Pode me mostrar? Sim, claro. Vamos. Antes de começar, Pedro me pede que eu o veja fazer alguns exercícios de aquecimento. Toussaint está a ponto de comprovar se Pedro realmente é capaz de desafiar os limites da gravidade. Essa parede tem mais de 2 vezes a altura do Pedro. Super-Humanos, América Latina. Toussaint, e estou viajando pela América Latina à procura de verdadeiros super-humanos. Eu sou um deles e sei que há muitos mais. Estou em Brasília com Pedro Thomas, um jovem cuja habilidade é realizar movimentos que parecem quebrar a lei da gravidade. Quero saber até onde ele pode chegar, mas antes de começar, ele me pediu para ir vê-lo enquanto se aquece. Pedro se move pela paisagem urbana com total naturalidade, convertendo os obstáculos em objetos que parecem ter sido postos ali para que se desloque por cima deles. Fazendo um uso completamente diferente de seu corpo, seus movimentos são muito precisos. Ele controla o mínimo detalhe, como, por exemplo, se acomodar antes de cada salto no ar e na queda. Depois de superar os obstáculos sem problemas, Pedro fica pronto para realizar o desafio. Muito bem. Esta parede tem mais de 2 vezes a altura do Pedro. Pedro terá de pegar velocidade e força para poder subir uma parede de mais de 4 metros de altura. É uma parede muito difícil, mas sua obstinação e força o obrigam a voltar a tentar. Finalmente, Pedro conseguiu subir pela parede. Mas agora proponho a ele um desafio bem mais complicado. Para a próxima prova, Pedro vai desafiar seus limites contra a força de gravidade. Bom, chegamos ao local. Queremos ver você em ação. Vamos? Vamos. Pedro terá de fazer um salto de 5 metros de distância, a uma altura de 4 metros do chão. Seu domínio do corpo e sua concentração devem ser absolutos. Qualquer erro pode ser fatal. Nossa, impressionante! Você é muito bom! Pedro demonstrou sua habilidade. Seu corpo parece utilizar técnicas de diferentes animais, como macacos e gatos.
Agora quero saber por que ele tem essa capacidade. E estamos indo a uma clínica especializada em psicologia esportiva, onde Pedro será examinado para avaliarmos suas respostas psicofisiológicas frente a diferentes estímulos. Olá, Dr. Orione. Sim. Oi, Tuzan. Tudo bom? Tudo bem? Esse é o Pedro. Pedro, prazer. Prazer, doutor. Bom? Tudo. Doutor, o que é a psicofisiologia? Bom, a psicofisiologia é a ciência que estuda as interações dos aspectos mentais com os corporais. Por exemplo, aspectos que têm reflexo no corpo, como estresse, concentração, que são também, de uma certa forma, cerebrais e mentais. A psicofisiologia estuda esse tipo de interação. Muito bem. E que exames podemos fazer com o Pedro? Bom, com o Pedro hoje a gente vai fazer uns testes de estresse computadorizados. Ok. Está bem, vai lá, Pedro. O especialista nos propõe realizar um monitoramento dos sinais de estresse e tensão muscular. Quero saber se o Pedro é capaz de controlar seu estresse e se essa é uma das razões de onde ele tira sua habilidade. O médico coloca sensores em Pedro e começa a fazer vários testes que deveriam incrementar suas reações. Sem que o Pedro soubesse, e para levar o exame ao limite, eu disse ao médico que o Pedro tinha medo de aranhas. Por isso, ele pediu que Pedro pusesse a mão em uma caixa supostamente cheia de aranhas. Não é uma boa ideia. Pedro coloca a mão lentamente. Ele não se atreve a ir fundo na caixa. Finalizada a prova, é hora de conhecer e analisar os dados coletados pelos sensores. O que a gente repara aqui, né, Tuzan, é que ele teve, primeira coisa, o Pedro saiu de 4 de nível basal para 15, 16. Um número realmente incrível. Uma pessoa normal subiria 200% aí, subiria de 4 para 8, por exemplo, submetido a um estresse desse. Né? Tá, e qual a conclusão desses resultados? É uma conclusão bem interessante, porque ao contrário do que se pensa, a pessoa precisa dessa energia de estresse para vencer uma competição, para ter sucesso numa competição. Essa energia do estresse ela é super importante para isso. Doutor, o senhor alguma vez viu esse tipo de resultado num teste? Para ser totalmente honesto, eu jamais vi isso. Eu jamais vi uma pessoa subir 400% de nível de estresse na minha vida, tá, Pedro? Já vi 200%, assim... Então, podemos dizer que o Pedro é um super-humano? Em termos psicofisiológicos e de estresse, certamente ele é um super-humano. Os resultados das provas psicofisiológicas mostraram que o Pedro pode controlar altos níveis de estresse e tem uma rápida recuperação. Agora quero saber se o Pedro tem alguma característica física diferente. Fomos até o Hospital Ortopédico e de Medicina Especializada, onde o Pedro foi examinado para medirmos a força dos seus músculos. Para a modalidade do Pedro, nós vamos fazer 2 testes. Um teste de membro superior e um teste de membro inferior. Com isso, nós vamos ver 2 articulações que são bastante utilizadas durante a prática dele. O exame com o dinamômetro procurará estabelecer se Pedro tem uma força superior nos músculos dos braços e das pernas. A primeira avaliação será a potência de seus membros inferiores. O teste se divide em 2 etapas, força e resistência. Em seguida, o médico mede a capacidade da musculatura de seus membros inferiores e, novamente, o exame permitirá medir sua potência e resistência. Vai, Pedro! Vamos, Pedro! Ok. O que mostram os resultados? Bom, o resultado mostra pra gente 2 características. A primeira característica é que o Pedro, quando a gente analisa a potência muscular dele, ele tem em média 20% a mais de potência do que a população normal. 20%? 20%. Agora, o que é mais interessante é que os músculos que fazem a extensão do joelho dele são muito mais fortes que os que fazem a flexão. O que certamente é a característica que permite a ele saltar tanto. E isso é muito diferente da população. A população não tem esses valores. Então isso caracteriza o Pedro como muito acima da média, muito acima da população e, no caso, um super-humano. O Pedro demonstrou que tem mais força nos músculos dos seus joelhos do que a média dos outros seres humanos. E também que pode controlar um alto grau de estresse. Todos esses valores explicam por que, na hora de se movimentar, ele o faz desafiando os limites da gravidade, com equilíbrio e precisão, obtendo movimentos perfeitos. Ele é um verdadeiro super-humano.